Estamos estudando o famoso Sermão da Montanha. E nesse sermão nós estamos aprendendo verdades preciosas que moldam o caráter e a conduta dos verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos mergulhar mais na essência do ensino do nosso Mestre. Se você está preparado para estar junto conosco nessa jornada bíblica, prepare para que você venha aprender muito mais, porque você está na jornada bíblica. Muito bem, pessoal, damos início a mais uma jornada bíblica e hoje vamos estar concluindo a segunda parte de Mateus, capítulo 5. Por ser vários versículos, nós temos do versículo 13 até o versículo 48, nós não vamos ler todos os versículos. Vamos fazer um resumo aqui através de slides e eu peço a você que acompanhe através da sua Bíblia cada versículo e cada resumo que nós vamos fazer. Ok? Então, está preparado? Vamos começar. Então, Jornada Bíblica, segunda parte, Mateus capítulo 5. Vamos estar entre os versículos 13 até o versículo 48, e dentro desses versículos nós temos as classificações: sal e luz, ensino a respeito da lei, ensino a respeito da ira, ensino a respeito do adultério, ensino a respeito do divórcio, ensino a respeito de juramentos, ensino a respeito da vingança, o amor aos inimigos. Então, vamos para o primeiro tópico, que é sal e luz. Sal e luz, Jesus ele fala dos versículos 13 aos versículos 16. O que é que Jesus queria dizer em relação ao sal, em relação à luz? O sal puro conserva o sabor. Em Israel, na época, havia um tipo de sal que era misturado com outros ingredientes. Ele comenta isso, ele fala isso no versículo 13. Quando misturado com outros elementos, o sal se tornava insalubre. Esse tipo de sal era usado para cobrir as estradas. Então, eles, naquela época, não tinham refrigerador, não tinha como refrigerar as carnes. Eles usavam o sal justamente para conservar os alimentos. O texto bíblico fala que, se nós não formos sal, nós devemos conservar a palavra de Deus, os ensinamentos que o Senhor tem para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós aprendemos com Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado durante a nossa jornada cristã, nós devemos conservar. E aí ele faz essa analogia entre o sal bom e o sal ruim. E é justamente o sal ruim, eles se jogavam nas estradas para cobrir as estradas. Quando ele fala o sal deve ser pisado, não. Nós somos o sal para conservar e demonstrar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Quando ele fala da luz, no versículo 14, assim resplandeça a vossa luz. A luz aqui fala que o crente, que através da sua vida, deve ter um testemunho para glorificar ao seu Pai ao máximo possível. Bom, o testemunho de vida que você tem serve para glorificar o nome de Deus. O cristão, ele não tem uma luz própria, e sim uma luz refletida, já que a glória do Senhor deve ser refletida nas nossas vidas. Isso está lá no versículo 15. Nada, meu querido, nada, minha querida, deve impedir que a luz de Deus venha sobre a sua vida. A luz do Senhor deve estar constantemente brilhando sobre você, brilhando sobre a sua vida. Coloque isso no seu coração. Ensino a respeito da lei. Está lá nos versículos 17 a 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus, ele não veio acabar com a lei ou veio desfazer aquilo que os profetas haviam trazido para o seu povo. E para nós, gentios, ele veio justamente
cumprir toda a lei. Jesus, ele refutou a acusação dos fariseus que ele estava anulando a lei. Os fariseus vinham e cobravam e achavam que ele estava anulando a lei. E de forma nenhuma, ele simplesmente estava cumprindo a lei. A lei serviu de aio. Aio, a palavra aio significa apoio, significa condução. Serviu de condução, serviu de apoio para as nossas vidas. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Esse é o texto de Gálatas capítulo 3, versículo 19. A lei foi cumprida na cruz e um novo sacerdócio foi estabelecido. Sim, a lei foi cumprida por Cristo na cruz do Calvário. A única justiça que satisfaz o perdão de Deus é pela fé em Cristo Jesus. Ensino a respeito da ira. Está lá nos versículos 21 a 26. Ouviste o que foi dito. O que Jesus queria dizer com isso? Refere-se ao ensinamento de vários rabinos. Jesus estava questionando a interpretação dos mestres judeus, não o Antigo Testamento. O questionamento que ele faz no versículo 21 fala daqueles que ensinaram a lei, não o que estava escrito no Antigo Concerto. Os escribas e fariseus diziam que se alguém com raca, o que significa raca? Aquele que é vazio, aquele que é tolo, aquele que é insignificante, poderia ser levado ao sinédrio. Ou seja, aquele que não cuidava de cumprir aquilo que estava na lei e fizesse algo contra a lei, poderia ser levado ao sinédrio. Jesus dizia que se alguém chamasse o outro de louco, teria que prestar contas a Deus. Ele queria dizer que tais palavras levariam uma pessoa a uma situação muito pior no dia do juízo. Não significa dizer, se você chamasse alguém de louco, você estaria sendo condenado por Deus. Não. Mas a questão era a atitude que a pessoa tinha para com aquela outra pessoa, ou para com o seu irmão. A melhor coisa é não ter inimigos e buscar sempre a paz. E tem a palavra que diz, buscai a paz com todos, porque senão nós não veremos a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então seja um pacificador. Busque sempre a paz. Ensino a respeito do adultério. Está lá nos versículos 27 a 30. O homem que olhar para uma mulher, desejando-a sexualmente, já cometeu adultério em sua mente. A gente pode ver Jesus falando nos versículos 27 a 28. Veja que, quando é o tempo da lei, quem era pego em adultério deveria ser apedrejado. Quem era pego, ou seja, você tinha que ser pego no flagrante. Mas aqui, Jesus já está falando que se você desejar olhar para uma mulher, olhar para um homem e já desejá-lo, você já cometeu adultério. Veja que a graça, ela tem um peso mais forte do que a lei. A metáfora utilizada aqui é semelhante a Provérbios 23, 2. Vamos ver o que está lá em Provérbios 23, 2. Encoste uma faca na sua própria garganta se você é glutão. Veja que o texto fala que se você come de forma exagerada, coloque uma faca na sua garganta, para que você não possa mais comer. O conselho de Jesus é para que seja tirada toda a tentação do mal, não importa o quanto isso custe. Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir também às tentações. Aqueles que têm uma imoralidade descontrolada não serão herdeiros do reino. Está lá em 1 Coríntios 6, 9 a 10. Vamos dar uma olhada lá rapidinho? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ensino a respeito do divórcio. Está lá nos versículos 31 e 32. Esse aqui eu vou fazer questão de ler para que você possa entender um pouco mais. Vamos lá? Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. O que Jesus quis nos ensinar acerca do divórcio? A Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Mas quando ele fala aí acerca de relações sexuais ilícitas, o que são? Ele dá isso aí como condição para divorciar. É lógico que Deus não ama o divórcio. Deus ama a família. Deus não quer que haja divórcio. Deus quer que haja o perdão e a reconciliação. Mas, se não houver essa questão, então, através de relações sexuais ilícitas, que são sexos antes do casamento, infidelidade conjugal, homossexualidade, bestialidade, que significa comportamento que assemelha o homem à besta, um animal, brutalidade, estupidez, imoralidade. É lógico que Deus não ama o divórcio, mas existem casos e casos. Né? Não é simplesmente por você não amar mais, você não gostar mais daquela pessoa, que você vai trocar. É isso que ele estava falando. Ah, eu não quero mais, eu vou trocar, eu vou casar com outra. Ponto. Se você se separa e casa com outra, você está cometendo adultério. Se essa que foi separada casa com outro, comete adultério. Só nos casos das relações sexuais ilícitas ou esses pontos aqui que nós colocamos. Um aspecto da crueldade do divórcio se encontra na advertência de Jesus que o homem que divorcia sua mulher a expõe a se tornar adúltera, ou seja, a coloca em uma situação difícil de tentação, onde a probabilidade de se envolver com outro homem, até no casamento, é muito grande. O apóstolo Paulo reforçou o mesmo ensinamento que está lá em Romanos 7,3, de modo que será considerado adultério enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Então, não separe, busque a reconciliação e o perdão. É lógico que existem casos e casos que você vai ver com sua equipe de pastores, os seus pastores, ou o sacerdote que está sobre a sua vida. Ensino a respeito de juramentos, está lá nos versículos 33 a 37. Aqui diz que fazer juramentos formais não é errado, mas devemos evitar aqueles que fazemos em conversas normais. Não jureis falso, diz a lei. Jesus aqui diz que aquele que o seguem jamais deverão mentir em qualquer que fosse a situação. Todo juramento feito em nome de Deus era um compromisso legal. Então, eles faziam um juramento em nome do Senhor e, diante da sociedade que eles viviam, era um compromisso legal, tinha que ser feito, tinha que ser realizado. Jesus enfatiza isso nos versículos 34 a 37. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Ou seja, se você deu a sua palavra, cumpra. Se não puder fazer, diga logo, não posso fazer, não tenho condições de fazer. Mas deu a sua palavra, cumpra. Sempre a verdade. Evite e não diga, e não fale mentiras durante a sua vida. Ensino a respeito da vingança. Vemos isso nos versículos 38 a 42. No versículo 38, ele fala: essa lei era conhecida como a lei Lex Talionis, ou a lei do talião, que foi criada para a punição e coibia a vingança. Então, se essa lei era aplicada, você não precisava se vingar do seu inimigo, do seu oponente. A lei era cumprida. Uma pessoa não poderia exigir mais do que um olho
ou um dente. Por isso que Jesus fala, olho por olho, dente por dente. Então, ou arrancava-se um olho, ou se tirava um dente. Então, é chamada lei do talião. No versículo 39, Jesus nos ensina aqui a lição de não retaliação. Lembra lá? Bem-aventurados pacificadores? Pois é. Então, se der uma tapa no seu rosto, ofereça outra face. E aqui ele faz uma aplicação em 4 áreas da vida, em 4 áreas da nossa vida. Contra ataques físicos, que está lá no versículo 39, sobre assuntos legais, no versículo 40, questões civis, no versículo 41, e até pedidos de empréstimo, no versículo 42. Se alguém te pedir um empréstimo, empreste. Então, são ensinamentos assim tremendos para as nossas vidas. E chegamos ao último tópico, o amor aos inimigos, que está lá nos versos 43 a 48. Nos versos 43 e 44, Jesus fala que isso não foi ensinado por Moisés. Foi acrescentado pelos escribas e fariseus com base em Levítico 19 e 18. Então, estava lá, está escrito em Levítico 19, 18, mas eles acrescentaram mais um item que não está lá escrito. Nos versos 45 e 47, para que vos tornem filhos de vosso Pai Celeste. O que é que Jesus quis dizer? Significa que, como nosso Pai Celestial, demonstremos o seu amor sem fazer acepção de pessoas. E o versículo 48, que é o último versículo, esse versículo aqui tem uma base lá em Deuteronômio 18, 13, refere-se à perfeição, ou seja, os discípulos de Jesus devem ser maduros e perfeitos em sua maneira de amar, como Deus. Seja santo, como o Senhor, vosso Pai, é santo. Bem, meus amigos, chegamos ao final de Mateus, capítulo 5, verdades, ensino, tudo que o Senhor deixou preparado para os seus discípulos. Você é um seguidor de Jesus? Você está preparado verdadeiramente para seguir aquilo que o Senhor deixou através de Mateus capítulo 5? Quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, curta aí, comente e deixe lá a mensagem. Se realmente você deseja que essa jornada bíblica ela continue, faça um comentário. Beijo no coração, um forte abraço e até a próxima.